Então, mais um exemplo de pequenos valores. Hoje todo mundo já deve ter ouvido falar no Tesouro Direto. O que é investimento? Investir no Tesouro Direto, né? Adquirir títulos públicos federais, certo? Por meio de uma parceria, Bolsa de Valores e Tesouro Nacional. Então eles criaram esse programa chamado Tesouro Direto para a pessoa física comprar os títulos públicos federais. Por isso chama direto, então eu compro diretamente. Mas você tem o quê? Você está comprando um título soberano, então né, ele é de menor, os títulos públicos federais são hoje considerados de baixíssimo risco. Inclusive risco de crédito zero, porque eu estou falando do governo federal, tudo bem? Bom, então baixo risco, lá eu posso entrar com pequenos valores, então complementando um pequeno valor, como você questionou, no Tesouro Direto, o investidor pode começar com no mínimo R$30 por mês. Investidor com R$30? Isso se for no Tesouro Direto. Porém, o que precisa tomar cuidado, né? O investidor, para entrar lá, ele precisa conhecer quais as características dos títulos públicos federais que estão disponíveis lá. E também ele precisa ter familiaridade com a internet, porque o programa propicia esta aquisição por meio da internet. Então, se é por meio da internet, tem Bolsa de Valores por trás, o nome do programa, né, ser Tesouro Direto, eu vou investir pelo home broker, que é pela internet. Então, quem que disponibiliza o home broker para os investidores investirem diretamente pela internet? As corretoras ou distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Então, eu sempre vou precisar de uma instituição para me assessorar, certo? Então, ela está por trás de mim. Então, se eu tenho essa instituição para investir, me ajudar a investir, ela vai fazer essa intermediação, não tem como eu acessar diretamente a Bolsa de Valores. Então, isso vale tanto para ações à vista quanto para o programa Tesouro Direto. Ou seja, se você quer começar a investir, depois do perfil, o próximo passo é se associar a uma corretora. Se for no Tesouro Direto ou se eu tiver aquele pedacinho de possibilidade de correr riscos, que aí eu vou comprar ações à vista, vou precisar fazer por meio de uma corretora ou distribuidora. Podem ser as duas instituições. E qual é a diferença? Corretora a diferença é mais pela característica de ser sócia da Bolsa. Então, por exemplo, as corretoras são sócias da Bolsa, porém as distribuidoras não são hoje, mas elas têm os mesmos acessos e prestam os mesmos serviços que uma corretora. Então a diferença vai ser aquela que você vai se identificar mais, aquela que vai te dar maior direcionamento pelo seguinte: vamos imaginar que você é correntista de uma determinada instituição financeira. Ela tem a sua corretora ou distribuidora parceira, então você vai por meio desta que já está disponibilizada pela instituição que você é correntista. Ou seja, o ideal é fazer uma pesquisa para ver, de repente, o ranking das melhores corretoras que dão melhor retorno. Isso é uma forma, mas eu acho que também vale o aspecto de você já ser correntista de uma instituição financeira e se informar, né? Você mesmo pode, pelo site da instituição financeira, conhecer quais são os tipos de investimentos que ela propicia para o investidor dela. Entendi. Então, você pode, inclusive, não sair do ambiente bancário. Isso é até importante, porque você já tem um relacionamento. Ficar atento às taxas, né? Isso, então. E o relacionamento, ele propicia, inclusive, taxas menores para os investidores. Eles propiciam alguns benefícios. Então, os investidores, eles têm que conhecer primeiro o ambiente que ele está inserido, antes de ir fora para outras corretoras que oferecem determinados serviços. Então, tem muita coisa no mercado que o investidor precisa estar informado. É o primeiro passo. Então, o primeiro passo, faça a sua pesquisa na internet, busque informações, busque ajuda com especialistas. Se você não consegue dominar tudo, você precisa ter um mínimo de conhecimento até para saber se a pessoa está te orientando de forma correta. Isso também ajuda muito. Sim, ajuda bastante. Então, aqui nós demos alguns exemplos de baixo risco.
seguinte, os títulos do Tesouro, então se nós tivermos, nós poderemos depois fazer um capítulo à parte só para falar deles, que aí nós podemos passar inclusive as características de cada título. Então o que é legal é, se a pessoa tem tempo e ela busca, lembre que tem que ter conhecimento, então ela vai buscar conhecer as características de cada título. E no site do Tesouro ela consegue? No site do Tesouro, nos sites das instituições financeiras, das corretoras, todos eles estão com muita informação para deixar o investidor cada vez mais assessorado. Tem tutorial para a pessoa aprender? Sim, inclusive investir? Tem formas de você fazer simulações de rentabilidades projetadas, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é você ter o histórico de rentabilidades passadas e a outra é o que você está projetando. Então, vamos supor, se eu estou falando em futuro, não é garantia nenhuma, não é garantia nenhuma. Então, o que passou, passou. Tanto que tem uma informação relevante que faz parte dos documentos que vem junto com o fundo de investimento. Então, quando você investe em fundos de investimento, é importante, é uma obrigação do investidor ler o regulamento, né? Ler as informações complementares, justamente para ele conhecer as características, para ele não ser pego de surpresa, ele vai ter uma volatilidade negativa e vai falar, mas o que está acontecendo aqui? Mas se ele já tem um pouco, né, um mínimo de informação, já ajuda a conhecer as características do investimento e ele pode ficar mais tranquilo, né, sabendo o que espera ele. Porque temos que pensar o seguinte, quando você acessa, vamos dar o exemplo do Tesouro, acessa o site ou a própria, né, você está no ambiente do Tesouro Direto, você clica nos títulos disponíveis para você comprar, eles já estão precificados, então, ele tem um preço, ele tem uma taxa de juros ali naquele momento. O que significa que é o preço de mercado, o preço de hoje. Se eu for amanhã, ou dependendo do horário do dia, eu posso ver que, opa, tem alguma coisa aqui que já mudou. Parece que meu dinheiro diminuiu. Porque é marcado a mercado. Então, o que é marcar a mercado? Que se o investidor tem que saber é precificar algo ao valor de hoje, ao valor presente. Então, vamos dar o exemplo de um carro. Você tem um carro, você quer vender esse carro hoje. Quanto vale o preço dele de mercado? Né? Então, cuidado, não é o preço que você quer pagar. De acordo com a tabela. Não é isso. Essa é uma base, né? Essa é uma base para a gente ter mais ou menos uma ideia de quanto vale, né? Pelas características do carro. Então, quando você vai para o mercado, é o preço que o mercado está disposto a pagar. E isso acontece com os ativos financeiros, né? Que são os títulos e valores imobiliários que estão dentro de uma carteira de um fundo de investimento, que são aqueles que estão disponíveis lá para eu comprar no Tesouro Direto. Então, ele é marcado a mercado, trazer ele a valor de hoje, que a gente chama de valor presente. Então, esse é um segredo. Um segredo não, esse é algo muito significativo, importante, para que o investidor saiba o que o espera daqui para frente. Alguns títulos não são aconselhados a resgatar antes do vencimento, né? Mas você tem a possibilidade de poder vender eles a qualquer momento, porque o próprio Tesouro faz a recompra deles, ou seja, diariamente. Tem liquidez. Tem liquidez. Porém, isso, eu tenho que ver se é um bom momento ou não para vendê-lo, né? Porque pode ser que a gente chama de ágio e deságio. Eu compro um deságio que é um preço mais baixo. Quando eu vender, eu quero vender ele com um preço maior, que a gente chama de ágio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Como ele é marcado a mercado, de repente pelas condições da economia, né? As taxas estão mais altas ou estão mais baixas, isso vai refletir diretamente nos rendimentos dos investimentos. E esses rendimentos, eles podem variar de acordo com a inflação e taxa de juros? Depende de qual você escolher. Você pode, vamos supor, se a gente está falando de conservadorismo, sempre estarão atrelados a taxas de juros. Geralmente taxas que a gente chama de pós-fixado, ou seja, aquela taxa que acompanha a taxa do mercado, certo? Então, vamos imaginar que você tenha hoje, está hoje, né? Hoje, pela nossa data, todo mundo deve saber. A taxa básica de juros da economia está em 8,25% ao ano. Então, ela é um parâmetro, por isso que a gente chama de taxa básica. Então, todas as demais taxas vão estar bem próximas a esta. Isso quando eu falo em taxa de juros. Que a gente chama de pós-fixado, ela acompanha o rendimento. Se eu falo de uma taxa de juros que está pré-definida,
ela é mais volátil. Porque quando eu marco a mercado, o preço dela pode cair, ou, perdão, cai, se a taxa está mais alta no momento que ele for vender. Ou seja, marcando a mercado, né? Então tem essa volatilidade. Então, um conservadorismo, eu vou olhar para o pós-fixado juros. E um pouquinho mais volátil, médio risco, eu olho para uma taxa de juros pré-fixada. Certo? Quando eu falo de inflação, que você citou agora muito bem, a inflação tem duas formas de usar que precisam ser acompanhadas pelo investidor. Eu estou lá no conservador, então vamos imaginar que o meu rendimento ficou em 6% ao ano. Peraí, 6% ao ano? Quanto ficou a média da inflação nos últimos 12 meses, neste período? Aí quem gosta de poupança tem que fazer Tem essa que tomar conta. cuidado, porque eu estou tendo retorno, estou tendo rentabilidade positiva, porém, será que essa rentabilidade ficou igual, acima ou abaixo da inflação do período? Se ficou abaixo, Você perdeu eu dinheiro. tive uma perda real. Se ficou igual, Empate. empatou. Se ficou acima, eu tive um ganho real. Faz toda a diferença. Sim, com certeza. Como que eu minimizo esse efeito? Aí eu vou ter que buscar alternativas de investimento que também me possam remunerar pela variação da inflação. Ou seja, depositar os ovos em várias cestas diferentes. Isso é chamado de diversificação. Então eu pego, né, investimentos com características diferentes de acordo com o meu perfil. Vamos imaginar que você também queira, eu quero me proteger da inflação. Então eu vou buscar um investimento que pague a variação da inflação. Só que você pensando, né, pela lógica, só a variação da inflação não vai ser bom não, então vai ficar muito abaixo. Então, o que vem para tornar esse rendimento mais atrativo? Uma taxa de juros pré-definida mais a variação da inflação. Então, o título vai pagar isso. No Tesouro Direto, o título que paga a variação da inflação chama Nota do Tesouro Nacional, que é a famosa NTN, série B, B de bola. Então, estes papéis pagam um juros pré-fixado mais a variação da inflação do período. Qual índice que ela usa? Porque a inflação tem vários índices. Ele usa o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação no Brasil. Então, este título público é um título indicado para horizonte de médio a longo prazo, porque ele tem muita volatilidade por causa da inflação, certo? E aí eu posso, estou lá no Tesouro, que eu tenho baixo risco, porque ele me dá liquidez diária, porém eu tenho que conhecer título por título para ver aquele que vai estar mais condizente com o meu perfil de investidor. E precisa ter paciência, né? Precisa ter paciência para pesquisar, para poder ir com mais... E quanto mais informação, mais tranquilo o investidor fica. E esperar a data para não perder dinheiro Isso. no meio do caminho. Por isso que é importante você pensar nesses que têm mais volatilidade, médio e longo prazo. Um papel lá, alguns papéis que têm vencimentos para 2045 e 2050. Fala, poxa, quanto tempo, né? Bom, eu adquiro eles pensando naquela minha parcela para o longo prazo, que também pode ser usado para uma aposentadoria, porque não? Que eu deixo esse recurso só para o futuro, não vou mexer agora. Mas se de repente eu precisar sair antes, que pode, algumas vezes, se a pessoa não se preocupar com a reserva de emergência, ela pode ser acometida por alguma necessidade, ela precisar sair antes.